Fala, Juventude Católica, boa noite. A gente está aqui reunido mais uma vez para começar mais um AcutisCast, o podcast jovem da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Bora falar de santidade? E hoje, sobre o tema Quaresma, um tema tão importante sobre a vida do católico, uma data tão importante também, trouxemos aqui o seminarista Miguel. Pode falar um pouco mais sobre você, quantos anos, como é que foi entrar no seminário, como que você se tornou católico? Olá, galera. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente que agradece. Eu sou o Miguel Manfioli, tenho 31 anos. Não parece, eu sei que parece que tem 18, mas... Não, mas às vezes confunde mesmo. Isso aí, confundi, né? E há 8 anos, então, eu dei um sim mais profundo para Nosso Senhor Jesus Cristo, para de doação da minha vida, e ingressei no seminário. O ano passado, final do ano, terminei o período de estudos e agora, este ano, iniciei a etapa da síntese vocacional, que é o que a gente chama, né? Termina o seminário e vai viver uma experiência em alguma realidade, seja ela paroquial ou missionária na diocese, né? Já como uma forma de preparação para o sacerdócio. Então, eu, meus 2 irmãos, o Bruno e o Johnny, em janeiro, agora final de janeiro, nós assumimos a área missionária, que foi criada aqui na cidade de São José do Rio Preto, né? Envolvendo os bairros, desde o bairro São Tomás até o Santa Edviges, né? Estando Santa Edviges tendo o centro no bairro Dignidade, na Zona Norte, em Rio Preto. Lá a gente auxilia em 6 capelas, né? Tendo como padroeira Santa Maria Madalena. Que legal. E como que funciona essa ação missionária lá que vocês fazem? Então, vocês passam de casa em casa? Tem mais gente que ajuda vocês nessa ação? Ou como é que funciona? A gente vive basicamente uma vida paroquial, só que sem ter uma matriz. Entendi. Exatamente. São 6 capelas, 6 comunidades, onde a gente desenvolve o trabalho de celebrações, de liturgia, catequese, a questão missionária também, social, né? Então, durante o dia a gente faz durante a semana, né? As visitas, atendimentos, à noite formações, né? Celebrações, e o final de semana basicamente voltado para as celebrações, né? E os sacramentos. Entendi, que legal. Miguel, e voltando um pouquinho, nesses 8 anos, como é que foi esse processo? Como é que é entrar no seminário? Como que você passa no seminário? Você entra já direto para uma parte de estudo? Como é que funciona? Como que surgiu essa sua vontade também de entrar no seminário? Isso aí. Olha, sempre quando eu falo, me dá até um frio na espinha, né? Porque eu nunca quis ser padre. Né, para surpresa geral da nação, nunca foi uma vontade minha, né? Sim. Embora sentindo, né, o chamado desde muito novo, né, pelo que eu me lembro, desde os 12, 13 anos, eu já senti algo diferente. Entendi. Que eu não conseguia dizer o que era, é difícil, mas é muito complicado. É difícil. Né? Só quem é um vocacionado realmente, né, sabe o que talvez eu vou estar dizendo aqui, né? Porque a gente sente algo dentro de nós, uma vontade além, só que a gente não sabe como, né? E não sabe para onde. E isso eu fui sentindo. Só que desde quando eu comecei a sentir isso, eu já estava dentro da igreja, né? Então, desde muito pequenininho, né, na paróquia Menino Jesus de Praga, né? Lá eu fui coroinha, fui acólito, fui ministro da Eucaristia. Já serviu com o Padre Gilmar? Vixe Maria! Muita vez. Vixe Maria! Eu falei para ele, né? Ele foi meu professor no seminário, né, porque até então, como coroinha, né, fui coroinha juntamente com ele, sendo padre, sendo pároco lá da Menino Jesus. É verdade. Depois, quando ele saiu da paróquia, eu nunca mais encontrei com ele, né? E eu fui encontrar com ele depois, ele sendo meu professor no seminário. Então, olha só como a vida... Pra surpresa. Né, pra minha surpresa também. E eu conheci um outro Padre Gilmar, porque até então eu era criança. Eu morria de medo dele. Se tinha um padre que eu tinha medo, era o Padre Gilmar. Desse nosso Padre Gilmar? Desse Padre Gilmar, justamente. Né, daí eu falei assim, padre, eu preciso falar um negócio ao senhor. E ele, aquele jeitão dele, todo, né, brincalhão, espalhafatoso, né, que não para um segundo, né, que fala. Né, eu falei assim, padre, o senhor não sabe o que eu tenho que te falar. Morria de medo do senhor. Daí ele falou, acha que não sei o que e tal. Né, porque como coroinha, ele era, pelo menos pra gente, ele era muito exigente. Entendi. E teve um fatídico dia, né, pequeno, criança, eu fui levar as galetas até o altar. Vixe Maria.
Então vocês imaginam o que deve ter acontecido. Do jeito que eu coloquei as galetas em cima do altar, eu tirei a tampa da galeta do vinho e entreguei para ele colocou. Do jeito que eu fui colocar a galeta do vinho de volta que ele me entregou para pegar da água, eu embananei tudo, a água caiu em cima do altar, foi água para tudo quanto é lado, por enfim. Isso que eu virei coroinha. Eu acho que depois desse dia, nunca mais foi a mesma. Já ficou com medo? Já fiquei com medo, exatamente. Mas depois, né, passou e o Padre Gilmar é um cara, né, uma pessoa incrível, um padre incrível, de um conhecimento, né, profundo. E ele me deu aula de várias disciplinas. Né, então foi muito, muito legal, né? Só voltando então à história, né? Então foi um pouquinho de tudo lá na paróquia. Até que, vivendo na paróquia, né, tudo eu comecei a compreender que aquilo que a fagulha que eu tinha no meu coração, que esse incômodo que eu tinha era um chamado a uma vocação específica. Entendi. Né, que não era vocação matrimonial, mas sim a vocação ao sacerdócio. Porque quando eu projetava o meu futuro, eu vou cursar faculdade, né, vou namorar, vou noivar, vou casar, vou ter meus filhos, né, vou envelhecer aqui, né, sabe, todos aqueles, né, viajar com família, tudo. E quando Deus nos coloca um sonho desse, a gente tem que ou fazer a vontade dele ou a nossa. Né? Não tem como a gente fazer as duas ao mesmo tempo. Livre-arbítrio, né? E por conta disso, eu falei assim, bom, por mais que eu sinta isso, Deus quer de mim, mas se não é uma coisa que eu quero, amém, eu vou seguir né, o que eu quero. Tem jeito. Exatamente, só que não tem jeito. Né? Não tem jeito mesmo. Né? E foi muitos anos, assim, essa luta, né, contra a vontade de Deus na minha vida. Só que eu continuei na igreja. Sim. Eu não larguei da igreja. Falei assim, não, se eu tenho alguma coisa, então peraí, eu vou ir mais no grupo de jovens. Né, vou fazer acampamento. Não, vou começar a pregar. Não, eu tô assim porque eu não prego, né? Vou começar a pregar. Comecei a pregar, conduzir oração e tal. Só que eu via que nada daquilo supria. Parecia que eu sempre tinha que ir além. Tudo aquilo que eu fazia não bastava. Entendi. Né, até que um dia, em uma oração, né, eu briguei com Deus. Né, foi igual Jacó, né, que brigou com o anjo e acabou sendo ferido. Né? Diz a palavra que ele saiu vencedor. Né, eu também saí ferido, também saí vencedor. Né, nessa briga com Deus. Nas minhas orações sempre muito sincero, sabe? Eu sempre falei com Deus e falo até hoje, sendo muito sincero, muito verdadeiro, até porque ele nos conhece, né? Sim. Ele sabe tudo que nós temos, somos, como diz a palavra, né? Até o fio de nosso cabelo ele sabe a quantidade que tem. Sim. Né? Então, por isso, falou assim, Jesus, Deus, já que você me conhece, então o nosso tratamento tem que ser de duas pessoas que realmente se conhecem, se compreendem. Sim. E tudo mais, né? Eu falei assim, eu não cheguei para Deus, a petulância do garoto, né? Lá vem. Isso eu tinha mais ou menos uns 19, 20 por aí, já estava fazendo faculdade. Sim. Né, faculdade de matemática, né, na Unesp aqui em Rio Preto. E com aquele negócio, né, aquela inquietude, né, aquele sofrimento interior, né, porque isso também gera um sofrimento. Né, nessa oração eu falei assim, Jesus, esquema do negócio é o seguinte, eu não aguento mais, né, a gente precisa dar um basta nisso, porque né, sofrimento interior não está dando. Eu não quero, mas o senhor quer, o senhor se vira. Foi bem assim mesmo. Falei assim, eu não quero porque meus planos são esse. Falei quais eram os meus planos. Então eu tinha acabado de entrar, fazer 2 anos que estava na faculdade, já estava na metade do curso. E você estava para ser professor, ou não? Professor de matemática. Entendi. Exatamente. Tô já para iniciar, depois estava pensando em já fazer mestrado, não sei das quantas, estava planejado assim, até os 80. Exatamente, bem isso mesmo. Eu falei assim, se você quiser mesmo, se vira e convença o meu coração. Transforma a minha vida. E aí ele sabe fazer isso, hein? E vocês bem sabem então o que aconteceu, né? Então depois aí disso, ainda nesse processo, né, eu entrei no seminário com 23 anos, né, e foi assim, foi caminhando para que realmente uma metanoia acontecesse na minha vida. Essa é realmente uma transformação de mentalidade. Uma verdadeira conversão, mas não uma conversão no sentido de mudança, né, de vida, de saída do pecado. Não. Sim.
até porque a minha vida já estava inserida em Jesus Cristo. Mas é realmente uma mudança para fazer realmente a vontade de Deus. E isso veio dentro do seminário, essa metanoia mesmo assim? Exato, você começou no seminário, tal, entrou, mas a metanoia em si de você perceber, tá, é isso que Deus quer, veio dentro do seminário? Não, veio antes. Antes? Não, eu já entrei no seminário de cabeça. Já com uma certeza. Eu saio daqui padre. Entendi. Né? Então, assim, como eu falei, foi mais ou menos, estava com uns 20 anos. Nisso, eu sou membro também de uma comunidade católica de aliança chamada Comunidade Metanoia. Sim. Né? Então, eu vivi todo esse processo também ali com eles, né? E eu fui vendo isso. E Deus, então, foi convencendo, né, o meu coração de tudo isso para que realmente, né, a minha mentalidade mudasse. Né, para que eu não enxergasse o sacerdócio e a figura do padre apenas, talvez, vendo o lado somente das renúncias. Sim. Daquilo que eu não poderia ter. Aí, quando eu olhava para a figura do padre, eu falava assim, não, mas eu não vou poder ter família, eu não vou poder, né, fazer muitas coisas, sim, eu vou ter que ficar, eu até falava isso, preso a uma realidade paroquial. Daí não era isso que eu queria. E eu só conseguia enxergar os aspectos negativos da vida do sacerdócio. Embora eu admirasse muito a figura do sacerdote, né, de que ele é realmente a pessoa, né, do Cristo, que ele se reveste do Cristo, né, que somente a figura do sacerdote é aquele capaz de fazer Cristo vir novamente ao mundo. Exato. Né, São Leonardo de Porto Maurício, em um de seus livros, ele até diz, né, que só existe um único homem na terra que Deus obedece. Esse homem é o padre. Porque a hora que ele impõe as suas mãos sobre as espécies do pão e do vinho e fala que se transforme no corpo e sangue de Cristo, Deus, ele obedece a figura do padre. E quando o padre também estende as mãos, fala assim, os teus pecados estão perdoados. Pelo ministério da igreja, pelo dom que Deus me concede, pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados. Deus também obedece ao padre. É como se Deus tivesse obrigado a obedecer, né? Exatamente. Como se fosse uma obrigação de Deus. Embora sabendo de tudo isso, eu falasse, não, mas não é isso que eu quero. Até eu conseguir conformar a minha vontade com a vontade de Deus. E realmente compreendendo que a minha verdadeira felicidade estava em fazer a vontade de Deus. Não que eu não seria feliz, né, seguindo os meus planos, mas talvez a minha alegria não seria plena. Exatamente. Não seria uma verdadeira felicidade. Eu teria meus momentos de alegria, mas a minha felicidade, a minha realização pessoal seria realmente no sacerdócio. Né? E hoje, depois desses 8 anos, eu falo assim, puxa vida, por que eu demorei tanto? Exatamente. Né? Mas foi um período que eu precisei passar de amadurecimento, né? Até mesmo desse processo de conversão, né? de metanoia, para compreender, entender tudo isso. Né? E isso também é a santidade, né? Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, né? Que a verdadeira santidade é amar a Deus e fazer a sua vontade. Né? E muitas vezes a gente fica pensando em tantas coisas, né, de santidade, inventando tantos... Tem que rezar isso, exatamente. A gente fica achando que a santidade é sinônimo de devoção, do meu fazer. E a santidade não é fazer, é ser e amar. Ser aquilo que Deus quer e amar a Deus sobre todas as coisas. E que bom que a gente foi construindo, já conversamos mais de não sei quanto tempo, mas a gente cai no assunto que é a santidade. Nosso podcast do Carlinho, aqui também está com a gente. E falando desse assunto, já para entrar no tema, a gente vai falar hoje sobre a quaresma. Então, a importância da quaresma na vida da santidade e tudo mais. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente quer saber o que é a quaresma. Apesar de que a gente falar... Você é católico, você todo mundo já sabe, né? Você já sabe. Daí nada a ver. Vai nessa. A gente quer ouvir assim, exatamente o que é a quaresma para nós católicos. A quaresma nada mais é que o nosso período de preparação para a Páscoa. Né? São esses 40 dias, né? Quaresma, quadragésime. Né? Então, esses 40 dias que antecede a Páscoa. Com um período de aprofundamento na fé, de aprofundamento espiritual, para nós vivenciarmos aquilo que é central na nossa fé, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é isso? A sua paixão, morte e ressurreição. É nós realmente assumirmos
a nossa fé e vivermos realmente essa ressurreição de Cristo, né? Passando pela sua paixão, passando pela sua morte, para que nós, inseridos em Cristo, nós ressuscitemos com Ele, né? Então a igreja coloca esse período, é como se fosse um grande, eu gosto de chamar de retiro espiritual, né? É como se fosse um grande retiro espiritual de 40 dias, né? Onde o pregador é o Espírito Santo em nós, né? Onde as nossas ações é aquilo que a igreja fala, né? As três máximas da Quaresma, né? A esmola, a caridade e a penitência. Né? Então, nesses 3 pontos, com esse Espírito Santo sendo o pregador em nós, ele nos impele a viver cada uma dessas ações nesse grande retiro. Entendi. Que legal, nunca tinha parado para pensar por esse lado. E o que a gente faz na Quaresma? A gente só vive ela, só é um tempo da igreja, a gente vai na missa, a missa é um pouquinho diferente, o padre fala sobre a Quaresma, mas o que a gente faz nela? Ótimo. É justamente, a gente tem que vivenciar esses 3 pontos que a igreja nos coloca, né? A oração, sem oração não tem como a gente ser cristão. Sim. Né? Porque quem não reza não fala com Deus. Se não fala com Deus, como é que você pode dizer, né, que você o ama ou que você quer estar perto dele? É porque a oração é esse diálogo com Deus. Né? Se você fala com ele, você mostra que você quer estar perto dele, quer ser íntimo dele. Né? Você mostra sua proximidade com Deus. Então, o primeiro ponto é a oração. Né? E na oração, a gente fala dos diversos tipos de oração, sendo o ápice a Santa Missa. A maior oração que existe na face da terra é a Santa Missa, que se estende na nossa vida, nas nossas orações cotidianas, né? Nas nossas casas, nos nossos terços, nas nossas devoções, nas nossas, né, novenas, enfim, nas nossas orações diárias. A caridade e a penitência. Como? Se eu quero estar com Deus e quero amar a Deus, então eu preciso me penitenciar, porque a minha carne é contra as obras do Espírito. Né? Muitas vezes a nossa carne fala mais alto, como diz Paulo, né? Muitas vezes eu faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. Né? Então a penitência é justamente para isso. A gente mortificando o nosso corpo, a gente está dizendo para nós mesmos, não, quem vai mandar em mim não é a minha carne, é o Espírito. Porque eu tenho o Espírito de Deus. Né? Deus não me deu um espírito de timidez nem de covardia, mas me deu um espírito de ousadia, de coragem, né? Para ser realmente filho de Deus. Para nós assumirmos esse combate, né, espiritual. Né? Para nós sermos homens, mulheres, jovens, realmente de Deus que vão querer amar a Deus. Só que não tem como eu amar a Deus sozinho. Exato. Né? O amor a Deus, ele se estende ao amor aos irmãos. É por isso o terceiro e último ponto, que é a caridade. Porque o cristão, ele não é uma ilha. Ele não foi criado para viver sozinho. Até porque se cristão fosse para ser sozinho, Jesus não tinha chamado 12 para ficar com ele. Exatamente. Além de chamar 12, depois ele chamou mais um outro grupo, mais 60. Depois reuniu 72. Né? Vai dizer que sempre tinha um grupo muito grande com ele. Sim. Então, um cristão não é para viver sozinho. Então, eu não posso viver a minha vida de cristão isolado, numa bolha. A minha vida de cristão tem que servir também para o outro. Isso acontece muito hoje em dia, né? Infelizmente. Muito. É o que mais acontece. Eu não quero ir na igreja porque eu faço minhas orações em casa, já tá bom. Exatamente. Cuidado. Mas, padre não. Olha, já tô quase confundindo. lá. Quase lá. Já tô pensando lá na frente. Mas, a gente queria saber, principalmente, eu, Cauã, fico muito em dúvida na diferença entre jejum, abstinência e penitência. Então, qual que é a função de cada um desses passos do jejum, da abstinência e da penitência na Quaresma? Onde que elas se encaixam? Todos esses que você acabou de falar são tipos de penitência. Entendi. Né? O que muda é a sua finalidade. Né? Então, a penitência é aquilo que a gente faz para mortificar ou para penitenciar a nossa carne. Sim. A penitência, vamos dizer assim, um exemplo prático, seria algo mais palpável, enquanto a mortificação é algo não tão palpável. Por exemplo, penitência. Não vou comer chocolate.
Sim. durante 40 dias. É uma penitência. Mortificação. Que seria a abstinência? A mortificação? A abstinência, ela é mais no sentido somente alimentar. Ah, sim. Tá. Né? Enquanto a penitência, por exemplo, outro exemplo de penitência. Vou dormir no chão 40 dias. Sim, entendi. Uma penitência. Agora, a mortificação, além disso, ela não é somente algo palpável, prático. Ela também pode ser algo no sentido espiritual. Uhum. Exemplo, eu vou por exemplo, eu tenho um pecado X, um pecado, por exemplo, comum na juventude. Uhum. Pecado com o sexto mandamento. Uhum. Pecado contra a castidade. Então, se eu sei que eu tenho esse pecado, para vencer esse pecado eu vou me mortificar. Entendi. Se eu sei que a maioria das minhas quedas é pela internet, uma mortificação que eu tenho, talvez, é apagar minhas redes sociais durante 40 dias. Entendeu? Eu estou fazendo uma mortificação para um fim específico. Tá vendo? Não é algo tão palpável. Por mais que você tenha que fazer um gesto de apagar suas redes sociais, você está fazendo um gesto, mas no sentido de, né, eu vou lutar contra isso, né? Não vou ver. Então, essa mortificação interior, né? E a abstinência é algo mesmo de algum alimento. Por exemplo, a abstinência que a igreja pede toda quaresma, na sexta-feira, se abster de carne, né, nas refeições. Então, eu tiro um alimento... Isso é toda sexta da quaresma? Toda sexta na quaresma. Entendi. Né? Na verdade, assim, pela igreja toda sexta-feira. Exato. Né? Só que aí na quaresma isso é mais evidenciado, é mais falado. Né? Então a gente coloca que na sexta-feira fica a abstinência, né, de carne. Que é diferente, por exemplo, do jejum. Né? O jejum, então, a gente tira a refeição completa e se eu for fazer alguma outra refeição, entra a abstinência de carne. Eu vou fazer refeição, mas não vai ter a carne. Entendi. Sim. Perfeito. Claro. E uma dúvida, essa abstinência de carne, ela se torna algo que só adultos ou jovens que já estão formados fazem ou para crianças também? Tem uma idade específica, assim, para fazer? A idade é a partir da criança que tenha uma consciência reta e formada. A obrigação mesmo é a partir dessas pessoas, né? Só que hoje em dia a gente sabe que crianças a partir de 8, 9 anos talvez não tenha tanta essa consciência, né? Então, a obrigatoriedade é essa. Sim. A pessoa já consciente, bem informada das suas obrigações, já está obrigado, né, às penitências. Mas isso vai variar, né, de pessoa para pessoa, de criança para criança. E idosos também, eles são, né, desobrigados de cumprir a penitência. Assim como doentes, grávidas, lactantes, enfim. Às vezes, por alguma enfermidade que for, você tem que comer, senão você vai ficar pior. Né? Então, você fica desobrigado do preceito do jejum ou da abstinência. Entendi. E uma dúvida prática da quaresma, para a gente deixar claro. O porquê que a quaresma é 40 dias em si? 40 dias em si. Nessa prática, a igreja não que demorou um tempo para compreender isso, mas desde o início, os primeiros cristãos, São Leomagno, ele já dizia, né, que quem inventou esse período de preparação para a Páscoa foram os apóstolos. Né? São Leomagno é um padre da igreja que viveu nos primeiros séculos, né, do século II e III. Então ele estava ali no início. Né? Ele conviveu com os sucessores dos apóstolos ali. Então o cristianismo estava bem fresco, né? Entendi. O cristianismo que eu falo, aquele cristianismo raiz. Exatamente. Né? Aquele cristianismo, Jesus falou isso, que falou para Pedro, que falou para João, que falou para... que tá... Entendeu? Então era muito latente. O sobrinho isso. de Pedro me falou isso. Exatamente. Então, assim, tanto é Mateus, né? A tradição fala que o evangelista Mateus foi aquela criança que Jesus pegou no colo do evangelho quando ele falou assim, né? Que ele estava fazendo um discurso, ele pega, vinde a mim as criancinhas, que ele pega uma criança. Diz a tradição que era
que era o evangelista Mateus. Então você imagina, estava tudo ali muito, muito fresco. Uhum. E ele fala então que os apóstolos foi que já começaram esse período da preparação. Só que a princípio na igreja primitiva era apenas poucos dias antes de celebrar a Páscoa. Só que uma coisa que eles faziam era aqueles que iam receber o batismo, que a gente chama de catecúmenos, né? Então eram os pagãos não batizados, ou as pessoas não batizadas, os catecúmenos. Então, eles faziam a preparação de 40 dias para poder serem batizados. E o batismo naquela época sempre era feito, na maioria das vezes, na Páscoa. Entendi. Então, na Páscoa, se batizavam os catecúmenos. Né? Tanto é que a igreja está resgatando tudo isso com a iniciação à vida cristã. Mas isso é um tema que a gente pode... Também vai a fundo. Vai a fundo. Então, a partir desses 40 dias dos catecúmenos, a igreja primitiva começou a perceber que isso era muito bom. Uhum. Né? Que foi muito frutuoso para a vida desses catecúmenos. E isso começou a se estender, então, para todas as pessoas. Sim. Até que mais ou menos no século IV, isso daí foi instituído para toda a igreja, né? Principalmente local. Porque, se não me falha a memória, o primeiro local onde nós temos alguma coisa falando sobre esses 40 dias, né, de preparação para a Páscoa já é no Concílio de Nicéia, né, no ano de 325. Sim. Então, ali nós estamos no quarto século já. Né? Então, isso foi se estendendo. E os 40 dias, né, por que os cristãos, já os catecúmenos, viviam esses 40 dias? Né, justamente, Jesus, quando ele vai iniciar sua vida pública, o Espírito Santo, nos diz a palavra, que impele Jesus para o deserto, para viver um tempo ali de tentação, de purificação, de preparação. Então, tendo a marca em Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites no deserto, antes de iniciar sua vida pública, ali foi um marco. Né? Então, eles entenderam que 40, principalmente na Bíblia, 40 é um número da preparação, para que no final se tenha uma completude. Entendi. Então, se tornou esse período de preparação. Se a gente pegar até mesmo nas Escrituras, a gente vai ver que 40 dias foi o tempo do dilúvio, né, que Noé ficou na arca. Né, também, tá vendo? Mais um período de preparação, de purificação, até vir a renovação. O povo no deserto ficou 40 anos, né, caminhando, errante no deserto, porque eles não conseguiam entrar na Terra Prometida. Tempo de preparação para tomar posse daquilo que verdadeiramente Deus quer. Elias também ficou 40 dias jejuando, orando no monte. Sim. Então, para ter esse tempo de completude. Então, por isso que a igreja trouxe o número 40 para ser esse tempo de verdadeira preparação profunda, né? Para que após esse tempo venha a completude, para que nós, morrendo para os nossos homens velhos, a gente possa nascer o homem novo, justamente com o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, que é o princípio Amém. E o fim, né, de nossa quaresma. Sim. E eu queria perguntar, beleza, quaresma é a preparação para a Páscoa. Isso. A gente vai se preparar, mas às vezes eu, Cauã, me sinto perdido na hora de me preparar para essa quaresma. Então, eu sei que eu tenho que fazer penitência, eu sei que tenho que fazer caridade e a oração. Isso. Aí vai 2 perguntas de uma vez para ter assunto aí. A penitência, eu tenho que fazer todas aquelas que a gente citou. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer uma mortificação, eu tenho que fazer uma penitência palpável. E a segunda, a oração. Como que se dá essa oração? Porque a gente vê o Frei Gilson, por exemplo, fazendo, que é incrível. Eu sempre tento começar, fico uma semana que já estou dormindo. Mas amém. Isso daí a gente vai tentando cada ano, tem uma oportunidade nova. A gente vai vendo, tem que rezar o rosário às 4 da manhã, tem que rezar uma oração específica, porque a gente sabe que teve a quaresma de São Miguel Arcanjo, tem que rezar a oração de São Miguel Arcanjo. Sim. Mas agora, essa da quaresma mesmo, da Páscoa, como é que é? Qual a oração que a gente tem que seguir? Não existe regras. Tá. Até porque a palavra nos diz, se eu for fiel no pouco, ele me confiará
cada vez mais. Né? O nosso problema hoje em dia é que a gente quer colocar muita coisa. Sim. E muitas vezes, que a gente colocando muita coisa, a gente não consegue fazer nem metade. Exato. E a gente, às vezes, coloca metas muito longas ou talvez metas que a gente nunca vai conseguir cumprir. Né? Então, na quaresma, principalmente para quem não tem uma vida de oração, para quem não está acostumado a fazer nenhum tipo de penitência, não está acostumado a fazer caridade, tem que começar no pouco. Entendi. Né? Então, é mais fácil, talvez, você escolher uma única coisa e essa única coisa você fazer bem do que você colocar 4, 5, 6 coisas e não fazer nada. Né? Até porque já teve várias vezes eu falar assim, não, Jesus, ó, eu vou rezar o rosário todos os dias, ó, na quaresma, meio dia da quaresma. Vou rezar o rosário todos os dias, vou rezar o ofício da Imaculada Conceição. Né? Uma vez na semana vou visitar o Santíssimo, vou ir na missa todos os dias. Olha só aí já foram 4 coisas espirituais. Vou dormir no chão, olha só, isso na mesma quaresma. Falei assim, ó, eu vou rezar o rosário, vou rezar o ofício da Imaculada Conceição, vou ir na missa todos os dias, vou pelo menos uma vez na semana visitar o Santíssimo à tarde e vou dormir no chão como forma de penitência. E no final da quaresma vou juntar roupa, essas coisas, ver quem precisa e doar. Tá bom. Foi um dia. Eu consegui. No segundo dia, eu consegui. No terceiro dia, eu falei assim, Jesus, o rosário hoje não deu, né? Talvez o terço rola hoje, né? Desculpa aí, Jesus. No quarto dia, eu já não tava mais aguentando dormir no chão, porque eu tava acordando acabado. Você acha que eu dava conta de fazer o resto? Porque tinha que passar o dia inteiro e tal, estudar, não sei o quê. Na missa não tava conseguindo prestar atenção, porque a dor doía, doía aqui, não sei o quê. Passou uma semana, eu já não estava aguentando mais. E eu fui deixando de fazer metade das coisas. Eu terminei a quaresma, malemar rezando o terço. Antes rezar só o terço com Exatamente. devoção, né? Antes rezar um único terço com amor, com fé, com devoção, do que eu querer colocar tudo de uma vez, sendo que eu sei que eu não vou dar conta. Falar assim, não, porque a gente tem muito isso, né? Não, porque agora eu tô em Deus, porque agora eu tô confessado, não, agora eu tô no óleo, tô no azeite, né? E tá, não sei se agora vai, né? A gente fala até pro demônio, pode vir quente que eu tô fervendo. Aí não aguenta 10 minutos. Não. Né? Então, assim, escolha penitências que você dá conta de fazer. E comece pelo mínimo, pelo básico. Mas isso é pouco. Mas para quem nunca fez nada, o pouco é muito, já vai ser muito. Bastante. Sim. Entendeu? Então, se for para escolher uma penitência, escolha uma penitência que realmente vai surtir um efeito espiritual na tua vida. Porque, assim, para eu ficar sem refrigerante, para mim, não é problema nenhum. Para eu, por exemplo, às vezes ficar 40 dias sem comer chocolate, para mim, não é sacrifício nenhum. Entendi. Então, se isso para você não for te doer, não vai fazer você sentir falta, não vale. Então, é uma penitência inválida. Não é que é inválida, mas não vai surtir efeito espiritual nenhum. Porque qual que é a finalidade da penitência na quaresma? Eu entender que quem vai mandar em mim é o Espírito Santo. Quem vai mandar em mim é eu realmente fazer a vontade de Deus. E para eu fazer a vontade de Deus, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Então, tem que escolher penitências que vão me ajudar nessas minhas renúncias. Sim. E só uma outra coisa que muita gente fala. Não, eu não vou fazer penitência de comida, essas coisas, porque eu vou fazer penitência de fofoca. Gente, entenda uma coisa, vou até olhar para a câmera. Não se faz penitência de pecado. Não, porque eu vou parar de falar mal dos outros 40 dias. Eu não vou mentir durante 40 dias. Só se cortar a língua. Isso daí é tua obrigação não fazer isso. Né? Então, se você é fofoqueiro, se você é mentiroso, se você não sei qual que é o teu pecado.
Mas qual que é uma dica que eu dou? Olha o seu pecado principal. Aquele que a gente fala de estimação, sabe? E olha aquilo que você pode fazer para que você possa vencer esse pecado. Eu sou preguiçoso. Então eu tenho que vencer a preguiça. Então, eu vou colocar o celular para despertar mais cedo? Provavelmente não, né? Porque isso, no primeiro dia vai dar certo, no segundo eu vou desligar aí, mas na hora que tocar o despertador, eu vou ter que levantar. Tá vendo? Isso pode ser uma coisa que, ao longo do tempo, na hora que você vai chegar no fim dos 40 dias, você fala assim, nossa, eu tô menos preguiçoso. E você tem exemplos, principalmente para jovens, que assim, não fazer, tipo... algumas penitências ficam difíceis para jovens. Tipo, vou ter que visitar o Santíssimo toda semana. Tem algumas penitências que são, assim, legais para jovens, são focadas para jovens. Agora você me apertou. Específicos. Né, porque talvez, né, eu vou falar igual Santa Teresinha, é um exemplo lindo disso, né? Sim. Porque, não sei se todo mundo conhece a história dela, mas ela queria ser santa a todo custo, né? Igual o Carla Cruz, né? Falou assim, eu quero... São Dom Bosco, né? Quero ser santa nem que seja paulado, né? E Santa Teresinha era uma santa dessa, que ela queria ser santa. Sim. Né? Porque ela dizia, né? Na igreja eu quero ser tudo, né? Na igreja eu serei o amor. E Santa Teresinha, ela via a vida dos santos, ela queria imitar. Então, ela fazia grandes jejuns. Ela via que ela não dava conta. Ela olhava para a vida de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, santos místicos, né? Sim. Que tinha aquelas longas horas de oração no Santíssimo. Ela ia para o Santíssimo e não conseguia ficar 10 minutos lá. Sim. Que ela já ficava pensando em outras coisas. Então, ela vendo aquilo que os santos faziam, ela via que ela não conseguia imitar nada daquilo. Aí ela falou assim, bom, já que eu não consigo imitar, né, por mais que ela viu bem anjo de Carla Kutz, né, que falou assim, eu não quero ser fotocópia de ninguém, né, eu quero ser original. Né, então ela foi original. E ela começou no dia a dia dela perceber momentos em que ela poderia fazer a vontade de Deus e ser o amor, como ela queria ser, né? Na igreja ela queria ser o amor. E assim foi. Né? Se tinha, por exemplo, tinha uma irmã, que ela conta nos seus escritos, né? Que deixava alfinetes cair. Né? As irmãs lá do mosteiro costuravam. Né? Tinha uma muito idosa que deixava essas agulhas cair. E ela andava descalça. Adivinha quem encontrava as agulhas? Ela pisando nas agulhas. Né? Então, ao invés dela ir reclamar, gritar com a irmã, né, não sei o que lá, presta atenção, que talvez seria o que eu faria, ela simplesmente pegava os alfinetes, levava de volta para a irmã, amava a irmã e ajudava a irmã. Então, assim, pouco a pouco ela foi criando o jeito dela. E é isso que eu aconselho. Né? Talvez eu possa colocar várias regras aqui, né? E talvez quem nos escuta talvez não vai dar conta de cumprir nenhuma. Sim. Mas outra dica que eu dou. Até tá chegando já quarta-feira de cinza, onde nós iniciamos a quaresma. Acho que nós temos aí 2 ou 3 semanas. Reza. Né? Se coloque em oração. Peça para que o Espírito Santo te ilumine na melhor penitência ou na melhor mortificação que você possa fazer. Né? Talvez tendo em vista isso. Qual que é o meu maior pecado? Né? O que eu posso fazer, então, para vencer esse pecado? Né? Quais brechas eu preciso fechar para vencer isso? Isso vai nos dar muitas luzes. Né? Muitas. Né? Por exemplo, da preguiça. Levantar o celular e despertar. Sim. É uma dessas. Ou se não, no início do dia, fazer um cronograma e cumprir aquele cronograma à risca. Né? Pessoas, por exemplo, procrastinadora, né? Que vai deixando tudo para depois. Tem uma tarefa, começar e terminar. Não deixar para depois. E isso a gente se esforçando, porque tem que gerar um esforço em nós. Porque se não gerar esforço, né? Aí... Não adianta.
Eu não vou dizer que não adianta, né? Eu não sei se o fruto espiritual vai ser um fruto talvez necessário para nós chegarmos no sábado santo, nós dizermos assim, não, Jesus, hoje eu estou morrendo contigo. E no sábado de aleluia eu vou cantar o hino da vitória e nós vamos dar glória porque eu ressuscitei. Eu sou um homem novo, porque muitos pecados que eu cometi eu já não deixei mais, porque essa preparação é realmente uma preparação para conversão. Não é somente assim, eu vou me preparar somente para uma festa uma solenidade da igreja, que Cristo vai ressuscitar. É a Páscoa. Não, é um tempo de santidade. De santidade. Exatamente, de amar a Deus verdadeiramente. Por exemplo, em oração, eu não rezo nada. Então, o que eu posso acrescentar? Que eu sei que eu vou dar conta. Sim. São 10 Ave-Marias? Então, eu vou rezar 10 Ave-Marias. Para quem já reza 10 Ave-Marias, é 1/3? Então, vou rezar 1/3. Para quem gosta de santos, eu vou ler livros de santos, conhecer vídeo de algum santo, mas não é conhecer só para conhecer. Aprofundar, para talvez tirar exemplos. Falar assim, nossa, tal santo fez isso. Se ele conseguiu também, eu também posso. E eu queria também, a gente falou bastante da preparação até agora, que é a quaresma em si, mas se a gente fizer 40 dias de preparação e não saber por que está se preparando, para quê, não adianta nada. Então, como se encaixa a Semana Santa em si dentro dessa quaresma? Então, como que a gente vai fechar isso? Cada dia, cada passo ali dessa finalização. Eu gosto de, sempre quando eu falo da quaresma, eu gosto de colocar como se fosse um caminho que a gente está dentro de um carro, indo em direção a Jesus Cristo. E nesse caminho a gente vai passar por diversos pontos. Se nós estamos dentro de um carro, o que vai ser o meu volante é a minha oração. É aquilo que vai me dirigir nesse caminho, para que eu possa continuar no caminho certo. Para eu não ir pro meio do mato, nada disso. É o que vai dar a direção. O que vai acelerar esse carro para eu continuar seguindo em Jesus Cristo é a caridade. É as esmolas, as obras espirituais e as obras corporais, que vai acelerar esse carro para frente. E o que vai frear para esse carro não bater, não capotar e conseguir virar certo é a penitência. Entendi. Então, nesse caminho espiritual que nós estamos fazendo rumo a Jesus, nós vamos passar por vários caminhos. E quanto mais próximos nós chegarmos de Jesus, nós vamos estar mais próximos daquilo que foi a sua vida. Então, eu vou caminhar até Cristo, revivendo os passos finais de sua vida. Então, eu vou passar pelos momentos de suas dores. Então, na quarta-feira de cinza, quando inicia a quaresma, Jesus vai lembrar assim, você é pó, e ao pó você vai voltar. Sim. Então, a sua vida tem que ser uma vida voltada não para os bens materiais, mas para os bens espirituais. Não se esqueçam disso. Então, lutem até o fim, se convertam, vinde a mim, porque é um tempo que eu estou de braços abertos para acolher a todos, independente de quem seja. A minha misericórdia está aí para acolher a todos. Convertam-se. Sim. Convertam-se. Nós vamos caminhando nesse sentido a conversão. Só que quando a gente mais se converte, mais a gente vai se assemelhando a Cristo. Esse Cristo que, para nos salvar, sofreu a sua paixão, se entregou por nós. Só que antes dessa entrega, ele preparou os seus discípulos. Chamou 12, falou assim, vem cá. Eu estou indo, mas eu estou preparando um terreno para vocês. Eu estou enviando vocês para servirem do jeito que eu estou servindo. Sim. E para fazer tudo isso em memória de mim. É onde ele reúne os 12 num cenáculo. Exato. E prepara a sua Páscoa, prepara a sua ceia. Então aí nós já, depois de um caminho longo, com Jesus, se convertendo cada vez mais na oração, na penitência e na caridade, ou na esmola, a gente chega nesse ponto em que Jesus fala, fazei tudo isso em memória de mim.
né? Sim. Assim como eu lavei os seus pés, vai e lavam os pés uns dos outros, né? E ali ele não somente institui a Eucaristia, como ele também institui o sacerdócio cristão, né? Ali ele faz já dos apóstolos os seus padres, né? Os seus bispos, digamos assim. Exato. Né? Então, ali nós adentramos, nós caminhamos ali, até esse ponto, vivenciando tudo isso com ele. Ele falando assim, eu vou ser entregue. Mas coragem, porque eu vou beber esse cálice primeiro. Sim. Porque eu tenho que passar tudo isso para que depois eu possa levar vocês junto comigo. Então, nós estamos ali, a gente adentra com ele nisso tudo. A gente come a ceia com ele. Aí depois disso a gente vai, depois da Quinta-feira Santa, então, Sexta-feira Santa, onde tem a sua entrega total, né? O seu derramamento total do seu corpo, do seu sangue, até a sua última gota de água, onde acontece a nossa expiação. Sim. Na Sexta-feira Santa nós unimos todas as nossas dores, sofrimentos, daquilo que nós passamos, as nossas mortificações, a gente coloca tudo na cruz de Jesus, para que o seu preciosíssimo sangue lave tudo isso e morra, que nós morramos com ele. Jesus está morrendo de novo? Não, porque a morte dele foi uma única e definitiva. Sim. Só que ali nós fazemos memória, nós atualizamos esse momento para nós hoje. Falando assim, não, agora eu estou assumindo isso para minha vida. Né? Agora não é mais um sacrifício cruento na cruz, mas agora é um sacrifício incruento em cada Santa Missa, né, em cada Eucaristia que nós adentramos. Ali nós veneramos a cruz e vamos todos embora para nós então no sábado nós cantarmos o hino da vitória, né, nós cantarmos o nosso Aleluia, assim como Jesus saiu do sepulcro e ressuscitou, né, aqueles que morreram com ele, nós estamos nesse caminho então. A gente foi nesse caminho de união a Cristo. Porque o objetivo espiritual da Quaresma tem que ser esse. Eu vou me unir a Cristo. Não importa o que acontecer, como acontecer, eu quero me unir a Ele. A gente se une verdadeiramente a Ele, né, no seu mistério, né, pascal, né, principalmente na sua ressurreição. A hora que Ele ressuscita e fala assim, agora vem, né? Agora vem a mim, né, que eu já preparei uma casa do Pai, já abri as portas para todo mundo, agora aguenta aí que eu vou soprar o Espírito Santo sobre vocês, e ele vai conduzir para que, santificando vocês, né, nós possamos todos um dia estarmos juntos aqui, adorando face a face, nessa perfeita união. Aí sim, vai se dar a união definitiva. Até então, é um que a gente fala na liturgia, né? É um já, mas ainda não. Entendi. Eu já estou me unindo a Cristo, mas não é uma união completa, perfeita. Essa união completa, perfeita só vai ser, né, no céu. Então, essa preparação para eu me unir perfeitamente a Cristo. Então, a gente está caminhando rumo a Jesus Cristo. Sim, que perfeito. Nossa, foi maravilhoso esse podcast, foi edificante demais para mim. Tenho certeza que para muitos que vão ouvir esse podcast hoje, amanhã, daqui 3 anos, não sei quanto tempo que esse podcast vai ficar na internet, tomara que para sempre. Mas queria primeiramente te agradecer. Eu que agradeço. Pelo tanto de conhecimento, de sabedoria que você trouxe para nós, frase de santo, Bíblia, tudo que a gente precisa é o que a igreja nos fala, o que a história da igreja nos fala, e foi maravilhoso. E muito obrigado pela sua presença. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, apesar de a gente deixar várias mensagens já, sim. Uma de ali 1 minuto, 30 segundos, final para o pessoal, para a gente viver essa quaresma junto e chegar nessa união com Deus no final dela. Pode falar olhando para a câmera. Agora é chique, agora é o meu momento. Dá o teu recado. Eu quero repetir a frase que eu já falei de Santo Afonso Maria de Ligório. Nessa quaresma, ame a Deus sobre todas as coisas e faça a sua vontade. Porque aí você vai verdadeiramente viver essa experiência de união com Cristo. Não tenha medo, não tenha receio, se lance. Se lance em Jesus, se lance na igreja e seja íntimo do Espírito Santo. Porque ele vai te guiar e vai te conduzir. Até porque com o Espírito Santo, o resto Deus faz. Ame
a Deus sobre todas as coisas e faça sempre a sua vontade. Maravilha. Muito obrigado de novo, então, Miguel. Muito obrigado também, você que estava com a gente aqui, porque é muito importante para a gente ver que a juventude está realmente vendo o podcast, porque esse podcast não é só para mim, para o Rafa, para o pessoal que apresenta, para o Miguel, não. A gente pensa nisso em vocês. A gente pensa nessa ideia pensando em vocês, para que nós possamos nos santificar juntos, porque é isso que é uma comunidade. Então, muito obrigado por você estar fazendo parte desse projeto. E eu queria te pedir verdadeiramente para que você veja os nossos canais de comunicação. Então, veja o Instagram, veja o YouTube, tudo que a gente faz e venha também, principalmente, no Jocan de terça-feira, às 19h30, começando com a missa. Após a missa, temos o Jocan. E de sábado. E de sábado, temos o EJOCRE, às 17 horas. Então, oportunidade para você se santificar não falta. Quaresma chegando aí, nada melhor do que um grupinho de jovens. Até missa jovem às 16 da tarde, no domingo. Só vim que é só pro jovem. Gente, olha, semana inteira só separada pra gente, quase que nessa paróquia. Então, ó, bora se santificar junto. Muito obrigado por mais esse podcast, por mais esse Acutiscast. Até o próximo. Fiquem com Deus e amém. Isso aí, até mais. Tchauzinho.